Vou falar de outro assunto, é isso, produção? Me contem. Então vamos lá. Vamos falar de Lula. A Genial Quest divulgou hoje uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo do presidente Lula. Segundo a pesquisa, a desaprovação do presidente, medida em novembro, se mantém estável em relação ao levantamento anterior, feito em outubro. Nós separamos duas artes para mostrar para vocês. Vamos ver aqui no telão, então. Posso mostrar? Vamos lá. Temos aqui uma aprova e desaprova de acordo com os meses de aprovação do governo Lula. Então, desde outubro, uma pesquisa que começa desde outubro de 2023, vai até novembro de 2025. Então, outubro de 2025, novembro de 2025. Então, a aprovação do governo Lula se manteve estável, ela não mudou, não aumentou. A gente viu nos últimos meses esse número subir, a aprovação do governo Lula subir e agora se manter estável. E a gente vai te contar por quê, e os números mostram isso. Ali a gente consegue ver, de 50% desaprova e 47% aprova. E a gente vai explicar para vocês por quê. Vamos para a próxima arte. Aqui a gente tem por gênero, o gênero feminino, 51% aprova e 46% desaprova o governo Lula. Já o gênero masculino, 54% dos homens desaprovam e 43% dos homens aprovam. A próxima. Por faixa etária, por idade. Então, aqui, os mais jovens, entre 16 e 34 anos, 55% desaprovam e 42% aprovam. 35 a 59 anos, 50% desaprovam o presidente Lula e 47% aprovam. Aqui, com 60 anos ou mais, 53% aprovam e 43% desaprovam. Vamos entender melhor esses dados? A gente vai conversar com quem entende do assunto. Vamos conversar com o Sérgio Denicoli, ele que é cientista de dados e CEO da Pesata. Denicoli, tivemos aí, você cantou essa pedra e nós tivemos aí essa estagnação do presidente Lula. Eu quero entender porque eu acredito que a mega operação e a questão da segurança no Brasil tenha esse reflexo aí nessa pesquisa, mas eu quero ouvir de você. O que aconteceu aí para essa freada na aprovação do presidente Lula? Muito boa tarde. Oi, Neila, boa tarde. Realmente, nós tínhamos falado sobre isso na minha última intervenção aqui, e os nossos dados já mostravam, a gente faz acompanhamento diário, né, já mostrava essa estagnação, justamente por causa da questão da segurança. Até o episódio da mega operação no Rio de Janeiro, o que vinha dominando a pauta era a questão econômica, principalmente a negociação com os Estados Unidos, né, a questão do patriotismo, que o Lula se aproveitou bem, o encontro com o Trump, né, com a expectativa de um acordo que ainda não saiu, e essa era a agenda com a dominância narrativa da esquerda. Houve uma mudança, né, a operação no Rio de Janeiro foi vista como um sucesso pela maioria das pessoas, porque não foram encontrados ali inocentes, pelo menos não foram apontados, né, na mídia ou nas redes sociais, então as pessoas entenderam que foi uma ação bem sucedida que teria buscado criminosos ali no Rio de Janeiro, então as pessoas entenderam que era uma ação correta. A partir dessa mega operação, então houve uma inversão, né? A direita e os moderados favoráveis àquele tipo de ação passaram a ter uma dominância narrativa sobre o assunto, deixaram o governo um pouco fora dessa dominância, então essa narrativa da direita acabou se sobressaindo e, obviamente, colocou o governo em uma posição que acabou por estagnar esse crescimento que vinha com a questão econômica. O que acontece agora? Né? Por que essa pesquisa mostra essa estagnação, mas não mostra uma grande diferença em relação à pesquisa passada? Primeiro, nos nossos dados, a gente observa que a maioria das pessoas entende que o problema de segurança pública é dos estados. A grande parcela da população entende isso, que a atribuição é mais da polícia civil e da polícia militar. A parcela que atribui ao governo federal ela é menor. Cerca de 30% vão atribuir ao governo federal, enquanto cerca de 45% vão atribuir às políticas estaduais. Então, isso acaba blindando, de certa forma, o Lula, mas você tem, obviamente, um percentual alto, que é de 30%, que acha, então, que é uma atribuição do governo federal. Então, isso tem uma certa limitação para poder tirar pontos, digamos assim, do Lula na questão da intenção do voto.
Só que ontem, principalmente, aconteceu uma inversão em relação a esse tema. O que houve? Né? Nós temos aí o secretário de Segurança de São Paulo, que se afastou para voltar para o Congresso, né? Ele foi deputado eleito, estava afastado para assumir o cargo em São Paulo, ele se afastou então do governo para poder relatar o projeto antifacção. E aí ele faz uma proposta que se tornou muito polêmica, que era uma proposta de poder afastar, eventualmente, a Polícia Federal de alguns tipos de investigação e os governos estaduais, eventualmente, teriam que acionar a polícia para ajudar nesse caso. Isso foi muito mal visto, tanto que depois voltou atrás, e foi muito explorado pela esquerda. Então, eu estava, inclusive, olhando os dados antes de começar aqui a entrevista, nós tivemos uma dominância narrativa sobre esse episódio específico de 60% da esquerda e 30% da direita. Ou seja, o governo conseguiu trabalhar uma ideia de que esse projeto iria afetar as investigações do tráfico de drogas, principalmente, que eram feitas pela Polícia Federal. Então essa foi a narrativa. Ontem foi um dia muito ruim para a direita, né? Inclusive o Tarcísio foi afetado. A gente mede aqui a confiança, por exemplo, o que se fala sobre ele, o índice de confiança que estava em 22%, caiu para 15%. Né? As menções negativas ao Tarcísio, que estavam em cerca de 51%, elas passaram a 65% ontem. Então houve aí um problema, né, para a direita, que vinha com esse tema de uma forma muito efusivo e colocando o governo na parede, e agora há uma inversão justamente por conta disso. Né? Então acho que foi uma avaliação um pouco equivocada da direita entrar dessa forma no debate da segurança. Né? Então a gente está num momento agora que é o momento pós-pesquisa. Né? A pesquisa foi feita antes do episódio de ontem, então acho que hoje há uma inversão e já começa a se haver também novamente um discurso econômico que tende a beneficiar o governo. Mas eu tenho dito sempre aqui, já falei diversas vezes, sempre que aparece uma pesquisa que é positiva para o governo, não foi o caso dessa rodada dessa semana, mas as anteriores sim, eu sempre falo, olha, não dá para comemorar quem é governista, porque há uma fragilidade enorme nessa popularidade do Lula, mesmo no auge, né, quando ele surfou melhor na questão das taxações do Trump, havia sempre um empate técnico, sobretudo nas pesquisas que simulam um segundo turno. Então, qualquer tipo de episódio pode realmente abalar, como aconteceu no caso da segurança. Então, não há nada certo, a campanha está começando ainda. Né? Houve realmente agora um equívoco da direita nessa movimentação, que é facilmente corrigível também, já está sendo corrigido, né? A direita entendeu isso e o próprio relator voltou atrás, tem negociado para mudar, agora tem uma questão ali com o PL para também poder resolver, né, porque o PL entendeu que era preciso realmente equiparar facções a terroristas, então isso ainda está um ponto de debate, mas de certa forma o tema, como ganhou outro contorno, deu à esquerda também uma narrativa para poder atacar a direita, e estamos nesse ponto hoje. Então não sabemos ainda qual vai ser o episódio, qual vai ser o impacto nas próximas pesquisas. Já estamos medindo aqui, hoje a gente observa que o Tarcísio caiu, o Lula também caiu, ou seja, os dois estão envolvidos nesse tema que foi polarizado, então há uma guerra narrativa, mas de certa forma o fato é que o governo vem sendo estancado, esse crescimento que estava ocorrendo vem sendo estancado, e o resultado está aí nesses números, né? Vamos ver como é que as pesquisas vão se comportar, como eu falei, daqui para frente com fatos novos. No Brasil tudo acontece muito rapidamente, né? Temos aí a questão da prisão do Bolsonaro, que pode acontecer ainda este mês, isso de repente vai ter alguma movimentação em torno do cenário político, né? Uma pressão muito grande dos bolsonaristas para que a direita se posicione mais incisivamente, né, em relação à questão da anistia, uma cobrança sobre deputados como Nicolas, por exemplo. Né? Por outro lado, também é um racha da direita que vem de Santa Catarina por causa da indicação do Carlos Bolsonaro como candidato do PL ao Senado por aquele estado. Há uma briga interna ali que acabou ultrapassando os limites de Santa Catarina e tomando a agenda nacional da direita. Então há um conflito ali que precisa ser resolvido. Enfim, muita coisa para acontecer ainda. Né? Então acho que essa pesquisa e esses números que nós estamos vendo é de um período que acabou por encerrar ontem, e estamos iniciando uma nova fase com novas questões que apareceram aí nesse cenário. Danícoli, quando você fala episódio de ontem, foi a questão do adiamento da votação do PL antifacção, ou foi a questão do Derrite ter dado esse recuo, esse passo para trás, ter recuado também em alguns pontos específicos do PL antifacção? Isso mudou nas pesquisas, tanto do perfil nacional quanto em São Paulo, porque você acabou citando também a questão do Tarcísio, né, que isso acabou prejudicando o Tarcísio de alguma forma. Então, na segunda-feira havia uma expectativa muito grande em relação ao que o Derrite faria. Então, isso foi positivo para o Tarcísio. A gente mede
todos os dias, todos os presidenciáveis, né? A gente vai medindo como é que isso oscila nas redes, os sentimentos, as emoções relacionadas, os temas relacionados a cada candidato. Então, na segunda-feira havia uma certa efusividade, o Tarcísio se beneficiou, inclusive, disso. Ontem, o que acontece? O governo se apropria da narrativa de que o Derrite estaria apresentando uma proposta que iria impedir a Polícia Federal de investigar os crimes contra o tráfico de drogas, então, relacionados ao tráfico de drogas. Então, isso foi muito bem aproveitado pela esquerda. Eu falo que ontem foi um divisor de águas, porque houve essa dominância narrativa e ontem os índices começaram a se alterar, prejudicando a direita. Por isso que eu falo que o episódio de ontem. O reflexo do fato do Derrite ter voltado atrás, ter modificado, né, essa questão, ainda não refletiu, porque a esquerda continua insistindo na narrativa de que havia uma interferência da direita para atrapalhar, né, entre aspas, aí, o trabalho da Polícia Federal. Essa é a narrativa que foi aproveitada pela esquerda e que foi colocada nas redes e que teve uma profusão muito grande e parte dos moderados acabaram por entender que essa narrativa tinha alguma coerência e houve realmente um prejuízo para o Tarcísio no painel que a gente mede aqui em relação a isso. Mas como o Derrite está se movimentando para retirar essa questão, já foi retirada, inclusive, né, é muito provável que isso perca o efeito nos próximos dias. Por enquanto ainda continua bastante vivo, com a esquerda ainda se aproveitando muito desse tema para tentar desgastar um pouco a direita. Mas, como eu falei, é uma coisa episódica, houve uma mudança, a coisa não foi para frente, então, muito provavelmente, a gente vai ver como é que isso vai se desenhar daqui para frente. Mas, de certa forma, a esquerda se aproveitou muito bem dessa oportunidade que ela teve de tentar reverter a negatividade em torno do tema segurança. Interessante, análise muito bacana, Danícoli, por um outro ponto de vista, inclusive do Estado, que a gente não tinha pensado em falar. Agora a gente aguarda, porque deve ter encontro importante e urgente entre Tarcísio e Jair Bolsonaro. Te agradeço muito pela análise, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo aqui. Obrigada muito pela participação, Danícoli. Eu que agradeço, Nilo. Tendo novos dados, eu trago aqui para vocês. Muito obrigada.